Questão 20. Aí tá assim, ó. O discurso proferido em uma celebração em que as bandeiras estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional revela o pacto nacional proposto pelo Estado Novo, que se associa a... Aí quer saber, né? Se associa ao que, né? Vamos ao texto então, ó. Bandeira do Brasil é hoje a única hasteada a esta hora em todo o território nacional. Única e só, não há lugar no coração do Brasil para outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. Os brasileiros se reuniram em torno do Brasil e decretaram desta vez com determinação de não consentir que a discórdia volte novamente a dividi-lo. Aí tá assim, né? O discurso do ministro da Justiça, Francisco Campos, na cerimônia da Festa da Bandeira, em novembro. A parte e o todo. A diversidade cultural do Brasil nação. Petrópolis Vozes, 1992. É sempre bom, né? Olhar a fonte, né? De onde vem a notícia, né? A reportagem, né? Para saber o que se trata, né? Então, vamos lá. O discurso proferido em uma celebração em que as bandeiras estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional revela o pacto nacional proposto pelo Estado Novo, que se associa a... Então, gente, no texto tá falando, né, sobre a bandeira, né, do Brasil. Parece, tá falando sim do Brasil, né? Parece não, tá falando do Brasil. Porque ele quis dizer aqui, né, no texto, sobre aquela cerimônia que teve do Francisco Campos, que ele estava fazendo discurso, né, em relação ao Getúlio Vargas, que teve a exaltação da bandeira, né, do Brasil. E então, assim, no caso, teve a exaltação só da bandeira do Brasil. E o que acontece também no texto, se a gente for analisar, no finalzinho fala assim, de não consentir que a discórdia volte novamente a dividi-lo, ou seja, né, ele fez aí uma cerimônia e queimou todas as bandeiras, né, dos estados, porque Getúlio Vargas, teve uma revolução aí, um período aí, sobre esse negócio das bandeiras, que a bandeira de São Paulo, né, ele não gostava muito do manifesto que teve, da bandeira de São Paulo, que ela saiu na rua e foi contra a ditadura aí, né, do Getúlio Vargas e tudo mais. Aí o que aconteceu? Ele colocou, né, aí decidiu queimar as bandeiras. Ele não falou nem nada, mas o argumento que teve, né, foi de queimar as bandeiras, falando que só a bandeira do Brasil seria exaltada, que as outras não tinham necessidade de ser exaltadas, de ser levantadas aí, né? E que só a do país teria não, que ia ser exaltada, né? Só do país, e os outros estados não teriam necessidade, né, de exaltar a bandeira deles. E ainda usou um argumento, né, colocando, né, decretando, igual está no texto, né, decretaram desta vez com determinação de não consentir a discórdia, né, e então, assim, acredita-se que essa discórdia seja devido a isso, né, do estado de São Paulo, né, que era contra a ditadura e tudo mais, né, aí ele usou esse argumento de não consentir aí, de não exaltar as bandeiras de outros estados. Então, ó, o discurso proferido em uma celebração em que as bandeiras estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional revela o pacto nacional proposto pelo Estado Novo, que se associa à supressão das diferenças socioeconômicas entre as regiões do Brasil, priorizando as regiões estaduais carentes. Na verdade, não é bem isso, né? Se pegadinha, se a pessoa não entendesse um pouco, né, da história que teve, né, da bandeira e tudo, poderia até marcar essa, né? Porque no próprio texto fala, né, de não consentir a discórdia e volte a dividi-lo, ou seja, a pessoa
podia pensar que dividir, né, coisas de estaduais carentes, né, sobre a população que é mais carente, né? Então, assim, poderia até se confundir um pouco, não sei. Mas não é essa não, não tem nada a ver, né? Com divisão aí do estado de pessoas carentes, dos estados carentes, né? Não é pessoas, né? É a população, né? O estado em geral carente, não. B. Orientação do regime quanto ao reforço do federalismo, espelhando-se nas experiências políticas norte-americanas. Não, também não, né? Porque, no caso aqui, orientações do regime ao reforço do federalismo, não, pelo contrário, né? Reforço do federalismo o quê? No caso, federalismo é os estados, então, pelo contrário, não eram os estados que ele queria, né? Não eram os estados aí que era para reforçar, não. Então, né, não é de ser adoção de práticas políticas autoritárias, considerando a contenção dos interesses regionais dispersos, essa está certa, né? Contenção aí, né, dos interesses regionais dispersos, ou seja, né, ele usou, né, como adoção de práticas políticas autoritárias, um argumento, né, que ele usou, né, da bandeira, né, e tudo, contendo, né, outros interesses regionais dispersos, ou seja, né, o que não tinha necessidade de exaltação das outras bandeiras, né, de contato, assim, muito com os outros estados, e sim do Brasil, né, que o Brasil era o único país, né, apesar dos estados, não ia a fundo nos outros estados, mas sim no geral, né, que era a bandeira do Brasil, e não alguns estados dispersos aí, né, que seria, né, poderia ser, no caso, o estado de São Paulo. D. Propagação de uma cultura política avessa aos ritos cívicos cultivados pela cultura regional brasileira. Assim, não é propagação, né, de uma cultura política, né? Então, assim, no caso, né, avessas aos ritos cívicos, pelo contrário, não é bem avessa, né, aos ritos cívicos, né. Então, assim, também não faz muito sentido, não, né, não é avesso. E defesa da unidade do território nacional ameaçada por movimentos separatistas contrários à política varguista. Também, assim, essa daí foi depois de tudo isso que teve, né, uma defesa aí do território nacional, né, que separou aí, né, que foram contrários aí à política do Vargas, mas não é bem essa que vai ser a questão, porque foi depois aí, né, das políticas, da adoção, né, dessas práticas aí, políticas autoritárias, né, do manifesto aí da festa da bandeira. Então veio depois e não, né, no que tratava que não na festa da bandeira.